Boa noite a todos. Estamos começando a última aula dessa disciplina. Nem adianta que vocês não vão ficar livres de mim tão fácil. Eu vou dar um jeito de voltar aqui de vez em quando para tumultuar um pouco mais a cabeça de vocês. Hoje é dia... Não sei mais que dia é hoje. 28. 28 de setembro. Eu mexi na tela aqui, apareceu a tela inteira e sumiu a data daqui. Hoje é 28 de setembro, estamos terminando a primeira disciplina. Eu estou bastante ansioso para vir a próxima disciplina, porque é uma coisa muito jóia, a menina é muito boa, professora, Carolina. É um spoiler bem pequenininho, né, Roberto? Combinado, né? Então, é a Carol, professora, vai trabalhar... O que eu posso falar, Roberto? Eu não posso começar a falar, porque aí eu conto tudo. Não. É melhor você falar. Trabalhar diferente, né? Deixar a Fabrina, fala um pouquinho, Fabrina. Deixar... Vou falar. É uma delícia fazer a atividade da disciplina da Carol. É muito gostoso, é muito boa a disciplina. Vocês vão gostar. Olha lá. Tá vendo? Pequeno spoiler. Mulher é mais comedida, né? A gente já fala logo tudo. É curioso, não se aguenta, né? Não percam, porque... Boa noite a todos. Oi, Tina, boa noite. Só que a semana que a gente vai ter uma inversão de ordem das disciplinas, né? O professor Flávio, a gente começa a disciplina na segunda e faz uma live na terça. A semana que vem a gente vai começar o TCC também, né? E a Carolina, eu conversei com ela não vai fazer as lives semanais, porque ela precisa de um tempo para vocês. Então, a primeira semana, vocês só vão ler o texto. A live dela é na segunda semana, porque ela vai conversar a partir das leituras. É isso, né, Fabrina, como ela trabalha, né? Então, a semana que vem a gente tem uma outra live, a gente vai continuar com a live, que vai ser uma live de abertura do TCC. Tá? Então, terça-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai ter uma live de abertura do TCC. E, na outra semana, a semana que vem já começa, na segunda-feira, já começa a disciplina da Carol. Então, a semana que vem, a gente tem a disciplina da Carol iniciando e o TCC. Tá bom? Temos uma live de abertura do TCC com o professor Celso, na terça-feira. E a live, na segunda semana da Carol, não vai ser na terça, porque terça é feriado, então já vai ser na quarta-feira, dia 13. Tá? Então é importante vocês terem isso bem claro na agenda de vocês. O professor vai falar um pouquinho, agora com vocês também, só um pouquinho sobre atividade final da disciplina, porque para a gente não... A gente começou a pensar um pouquinho sobre isso e pode causar um pouco de dificuldade. Vocês fizeram até agora, autonarrativa, pergunta da autonarrativa, objetivo da autonarrativa e as ações que são os PIs. Esse material que vocês fizeram do PI, que são o objetivo, a pergunta e as ações, isso a gente vai trabalhar para o TCC. Então, esse material ele vai para o TCC. Tá? A autonarrativa também. Só que a gente vai continuar com uma outra atividade baseada na autonarrativa, que vai permear todas as disciplinas. Que agora o professor vai falar um pouquinho sobre ela, como é essa finalização do que a gente vai fazer. E aí, a cada final de disciplina, vocês vão fazer algo parecido, adaptado à disciplina. Tá, professor? Então, só falar um pouquinho da atividade final. Do projeto de intervenção, né, Roberto? Isso, que está vendo? Então, a gente tem dois nomes do projeto de intervenção. O primeiro projeto de intervenção foi para o TCC, e agora nós vamos ter um outro, que é uma escrita que vocês vão ter. Então, vocês vão ter duas escritas simultâneas. Uma, que é a SPI, que o professor está falando também, e o outro, um TCC. Tá bom? A gente vai conversando melhor sobre isso, mas o professor vai explicar o projeto de intervenção, né, professor? A partir do projeto de si, da relação do saber,
com as disciplinas, conversando com os autores e com as disciplinas. Tudo que nós fizemos até agora... Bom, deixa eu falar uma boa noite geral. Não cumprimentei todo mundo no começo. Quem eu não havia cumprimentado, sinta-se fraternamente abraçado. Pois bem, tudo que nós fizemos até aqui, sobretudo a partir dessa primeira disciplina e desde o primeiro dia de aula, com aquela atividade da autonarrativa de formação que eu solicitei no começo, tem a ver com o processo de formação que nós estamos estabelecendo nesse curso, ok? Pois bem, o processo de formação, ele é baseado em algumas coisas, entre elas as leituras sugeridas, elas são para desafiar um pouco o que você já sabe, como é que você aprende, eventuais coisas que você não sabia, que não sabia ainda, é um pouco nessa linha. E aí, o que a gente solicitou numa das semanas dessa disciplina foi o início de um projeto que a gente chamou de projeto de intervenção, com vistas ao TCC do curso. Desde o primeiro curso, nós estabelecemos um princípio bastante claro, mas também bastante interessante. A gente vai desenvolver o TCC ao longo do curso, e não lá no final. Então, o curso foi desenhado de tal forma que as atividades que você vai fazendo em cada disciplina, de uma forma ou de outra, com a ajuda do seu orientador do TCC, ela vai ajudar a desenvolver o TCC ao longo do curso. Quando estiver chegando lá para o final, vocês estarão com o TCC praticamente pronto. E por isso, nós resolvemos começar com as atividades do TCC já no comecinho do curso, praticamente, né? Está terminando a primeira disciplina, começando a segunda. Nós vamos fazer uma live com o professor Celso Conte. Ele é professor do Departamento de Educação lá da UFSCar, assim como eu, é meu colega de departamento. É uma pessoa extremamente gentil, extremamente amorosa, um profissional de primeira. É outro daqueles que eu costumo dizer que quando eu crescer eu quero dar aula que nem ele. Eu já trabalhei, dei aula junto com ele. É uma pessoa extremamente generosa com o conhecimento. Tudo que ele sabe, ele ensina. E ele topou vir fazer uma live sobre TCC. Ele trabalha com essa disciplina na graduação, com a gente, na UFSCar, na graduação da pedagogia. Então, ele já há vários anos vem se dedicando a trabalhar os temas principais do TCC, e ele vai trazer excelentes pistas para vocês, uma live muito, muito bacana, muito gostosa. Eu conheço o jeito dele trabalhar, foi por isso que eu o convidei. Então, o projeto de intervenção iniciado a partir da autobiografia que eu solicitei na primeira semana desta disciplina aqui, ele tem em vista o trabalho de conclusão do curso. O trabalho de conclusão do curso ele poderá ser desenvolvido em duas modalidades, em princípio. Ou ele vai sendo escrito no formato de uma monografia, ou ele vai sendo escrito no formato de um artigo. Isso vai ficar à escolha do cursista junto com o seu orientador. A gente está orientando os orientadores para negociar com vocês, esclarecer. Eu não gosto de colocar no sentido de que o que é mais fácil, o que é menos fácil. Eu acho que as duas coisas têm demandas bastante significativas. Nós que somos os responsáveis pelo curso na UFSCar, nós temos um compromisso com a universidade, com a qualidade desses trabalhos. Então, mas feito sob orientação. E ao longo do curso, vocês vão perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Deve ser umas 5, mas 7 acho que não. Então, o projeto de intervenção, inicialmente, ele foi pensado, a partir da autobiografia, como uma proposta que vai disparar as primeiras ações do TCC,
seja ele depois feito no formato monografia ou artigo, não vai fazer muita diferença, porque ambos começam com a escrita de um referencial teórico sobre um tema. Por isso, aquela atividade, eu não vou me lembrar que a semana, eu preciso olhar no calendário, deixa eu ver aqui. Acho que da semana passada, a atividade da semana 5, era da semana 5, não, da semana 4, a outra semana. Nós circulamos, o que nós fizemos? Nós circulamos entre vocês as narrativas de formação, né, autobiográficas, tomando o cuidado de tirar o nome da pessoa e passando para um colega do curso para ler e para escrever uma pergunta. Essa pergunta está alimentando aquela tabela que nós chamamos de projeto de intervenção. O Roberto já orientou isso aí, vocês estão por dentro, imagino eu. Pois bem, essa pergunta, a pretensão é que ela se transforme no problema de pesquisa. O TCC é uma forma de aprender a fazer pesquisa. Quem já fez, já sabe, quem não fez, vai aprender aqui, não tem problema. E lá nós pedimos para estabelecer um objetivo a partir do problema de pesquisa. O Roberto tem toda uma orientação já feita nessa linha, e os orientadores vão retomar essas orientações a partir do momento em que nós já fizermos a divisão dos grupos de orientação entre os professores responsáveis. No entanto, nós percebemos no curso anterior que a escrita de si, ela tem muito a ver com a aula de hoje, ela tem uma perspectiva de formação que vai muito além da escrita de aprender a fazer uma monografia ou um artigo, de aprender a fazer um trabalho de conclusão de curso. Ela vai muito além disso. A disciplina de hoje vai fortalecer essa tese. No entanto, nós aprendemos no curso passado que prosseguir com a escrita de si é fundamental, sobretudo pelas discussões que nós vimos fazendo a partir da perspectiva da biografização, que eu trouxe no âmbito dessa disciplina. Na semana passada, que nós tivemos aqui falando conosco a Nice e o Rodrigo, que estão trabalhando comigo nos ateliês biográficos de projeto, nós fazemos, com essa perspectiva, uma grande aposta. Uma aposta que começou na Europa, acho que lá nos idos dos anos 1970, talvez até antes. Mas o fato é que o autor do texto que eu separei para essa aula de hoje, o professor Pierre Dominicet, que trabalha na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, um velhinho simpático, velhinho é uma forma de dizer, porque ele é enorme, mas um velhinho simpático, o Gaston Pinault e outros autores, Paul Ricoeur e outros que ele cita no texto, inclusive, o Albright, tem trabalhado nessa linha de que narrar a vida permite a gente fazer dois movimentos. O movimento de criar uma história de vida, como eu disse na disciplina, a gente não tem uma história de vida, a gente tem uma vida. Quando a gente passa a narrar a vida, né, trazendo a memória, inclusive no texto de hoje ele também usa aquela ideia do palimpsesto, né, daqueles antigos pergaminhos que eu falei numa outra aula. Então, a perspectiva é não apenas atrair você para um processo de formação, como alguém escreveu ali, um processo bastante potente, com ideia com a qual eu concordo, bastante, porque quando a gente narra, a gente produz sentido. Sobretudo quando a gente narra a vida, e a gente constrói um passado para a gente. O passado não existe por si. Os eventos passaram. O passado como uma explicação do que eu vivi, eu preciso fazer a explicação, ou eu próprio, ou compartilhado com alguém, é o caso aqui do curso, né? Em que você vai narrando e vai aprendendo a produzir os sentidos novos sobre eventos vividos.
Então, tem uma coisa que eu quero destacar nessa primeira parte, ou nesse primeiro ganho, que é o processo de formação a partir da escrita autobiográfica de formação, que é justamente a produção do sentido e a produção de um passado. Não tem nenhuma perspectiva terapêutica isso. Tem uma perspectiva sociológica. Eu não tenho nada contra as formas terapêuticas que levam você a retomar o passado. Acho que são todas elas muito interessantes, válidas, mas não é a proposta aqui no curso. A proposta do curso é numa perspectiva filosófica, sociológica e antropológica. Pois bem, dito isso, o ganho é pensar de uma forma fundamentada 3 grandes dimensões da vida humana, da nossa vida. O vivido, o percebido e o concebido. O vivido, a nossa vida prática, o Paul Ricoeur e esse pessoal que estuda essas coisas, o Pierre Dominici, a professora Christine Delory e outros autores mais, eles dizem para a gente o seguinte: nós praticamos a vida. Nós temos uma vida porque nós praticamos. Nós não nascemos com nenhum código genético, com nenhum chip, felizmente, programados para ser o que a gente vai ser já desde o início. Não é? Então, a vida humana é um grande aprender, do começo ao fim. Não é? Então, nesse sentido, esses autores insistem com a seguinte ideia: o que é viver? É praticar a nossa vida, no âmbito da nossa existência. É uma filosofia existencialista? Eu não vou me preocupar com isso nesse momento. Pode ser que tenha algumas proximidades com a escola existencialista, mas não é a grande questão no momento. A grande questão no momento é o vivido é a nossa vida prática. É uma dimensão da vida. É onde a gente exercita a vida. Exercita porque a gente aprende a praticar a vida vivendo. Pois bem, uma outra segunda dimensão é importante, que é a dimensão do percebido. Perdão. Desde o momento lá da infância até hoje, há uma coisa que a gente pratica na vida porque a gente usa uma expressão muito fácil de entender como é que é isso. A gente chama assim de se dar conta, ou dito na gíria, cair a ficha. Tem hora que a gente dá um estalo, dá um start, ou um insight, como se diz lá na psicologia, pelo menos numa vertente da psicologia, e a gente se dá conta de alguma coisa. Se dá conta de quê? De alguma coisa que o mundo exterior a nós nos traz e nos faz, de repente, parar para pensar. Sabe quando você, conversando com alguém, assistindo uma aula, um filme, um vídeo, ouvindo uma música, participando de uma festa, num velório, ou um outro evento da vida, vem uma ideia à sua cabeça e fala: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha, pelo menos, pensado nisso desse jeito que eu estou pensando agora. Então, esse é o nível do percebido, ou a dimensão do percebido. Nós percebemos coisas. Tem um pouco a ver com a diferença entre olhar e ver. A gente olha as coisas às vezes, mas não vê. Aí a gente olha com mais atenção e vê uma coisa que não tinha visto antes. Para quem faz um caminho, um trajeto a pé por algum lugar, até um ponto de ônibus, com frequência, para ir para o trabalho, já deve ter vivido isso. Perde uma chave um dia e faz o caminho de volta, procurando a chave para você ver o que você vai descobrir. Você vai perceber um caminho que você nunca tinha visto. Parece que você nunca passou por ali.
quem já passou por essa experiência, eu já passei, você fala, nossa, claro, você está com uma outra intenção, um outro olhar, uma outra necessidade. É um momento em que você passa do vivido para o percebido. Você percebe um prédio que você não tinha visto, você percebe pessoas, você percebe um desenho na calçada, você percebe, você se dá conta. Pois bem, o se dar conta é um movimento intelectual também. Ler um texto, estudar, fazer um curso, enfim, é se dar conta de um montão de coisas que eu não tinha visto ainda. O esforço que nós estamos convidando vocês nesse curso é mais ou menos nessa linha. É passar do vivido para o percebido. Em que área? Na educação, fundamentalmente. É perceber a educação. Mas eu percebo a educação, é perceber de outro jeito. É fazer o caminho de volta procurando a chave. Entende? Tem uma terceira dimensão que depende da segunda e da primeira. Essa terceira dimensão é a dimensão do concebido. Você vive, algumas coisas, não todas, você se dá conta, cai a ficha, você percebe, você passa do nível do vivido para o percebido, e algumas dessas coisas percebidas, talvez não todas, se traduzem na sua forma subjetiva de se relacionar com o mundo a partir daquele saber que o se dar conta lhe permitiu. Então, aí é aquele momento que a gente fala assim, eu estou convicto de, eu estou convencido que eu conheço tal coisa, é passar do nível do percebido para o concebido. Segundo o professor Bernard Charlot, os 3 níveis correspondem o vivido ao nível da informação, o percebido ao nível do saber, da produção do saber. Por que a gente se dá conta? Porque faz sentido. Então, nós passamos do vivido para o percebido, produzindo saberes. E para passar do nível da produção dos saberes para o nível do conhecimento, ou da produção do conhecimento, é quando, na concepção, que é a coisa mais íntima que tem em nós, aquele lugar, aquela maneira de ser, o ponto da subjetividade que ninguém tem acesso, só nós. Então, nesse sentido, o conhecimento, diz o professor Bernard Charlot, não é transmissível, porque ele é a subjetivação dos nossos saberes. Voltando à atividade que o Roberto pediu para eu falar, eu já estou entrando na aula, né, Roberto? A atividade tem a ver com o projeto de si e com o projeto de vida. Nós vamos continuar pedindo a vocês a sequência de uma escrita do projeto de si. O que é o projeto de si? É como você se define quem você é hoje. Como é que você percebe e como é que você concebe quem você é hoje, especialmente no campo da educação. Não é? Eu vou pedir licença de novo, vou usar você como exemplo de novo, Ana. Não fica chateada comigo. Eu sempre falo, a Ana é psicóloga, veio para a educação, contou uma história maravilhosa de amor pela educação que me impressionou bastante. Pois bem, quando a Ana vem para a educação, ali no município de Hortolândia, super bem indicada por pessoas que eu conheço lá e tal, você precisa conhecer a Ana, enfim. Aí a gente se conheceu, ela veio participar de uma aula minha na graduação, deu um show de bola lá, que a gente ficou impressionado com as coisas, com a generosidade dessa mulher. E aí, quando ela vem para a educação, ela vem para aprender. Para aprender porque ela tem um objetivo. Ela quer atuar junto à educação, pelo que ela nos contou, porque as crianças, no tempo da pandemia,
houve um aumento da violência doméstica contra crianças. Né? Foi isso, não foi, Ana? Então, quando ela nos conta isso, eu falo, nossa, que coisa maravilhosa, olha a opção que essa mulher está fazendo. Do nível da informação que ela já tinha, ela vem para o campo do percebido se perguntando assim, o que será que está acontecendo com as crianças que estão ficando muito tempo dentro de casa? Claro que isso ela juntou com uma outra informação, a da violência doméstica, que ela já tinha, que ela já atuava nesse campo. Aí ela passa para um nível mais profundo da subjetividade da Ana, como psicóloga, e diz assim, eu vou lá para a educação. Eu acho que lá eu tenho uma contribuição. É o que eu chamo de nível do concebido. Ela concebeu uma forma de trabalho que dá sentido à vida dela neste momento, destinado, sobretudo, às meninas vítimas de violência sexual, muitas vezes dentro de casa, entre outros tipos de violência, eu imagino, que fez a Ana passar do seu saber sobre a violência contra a criança, contra meninas, os seus saberes sobre a pandemia, sobre a restrição de sair de casa, o tempo passado dentro de casa, associado a tudo que ela já sabe sobre violência doméstica, fez ela tomar uma decisão. Qual decisão? Eu acho que eu sou útil lá dentro da educação, vou caçar um espaço lá. Imediatamente, o pessoal de Hortolândia, que não é bobo nem nada, que ela já é servidora pública, ela falou, não, lógico, claro, vem para cá, filha, você é super bem-vinda aqui. Eu estou usando como exemplo, pedi licença para a Ana, viu? Para dizer para vocês, isso que é passar do nível do percebido para o concebido. A concepção do trabalho dela, a concepção do que é criança, a concepção de violência, a concepção de educação, a concepção de pandemia, juntou tudo numa coisa só e fez a Ana tomar uma decisão de vir para a educação. Pode falar, Ana, fica à vontade. Ai, obrigado, professor. Fala e aí é um desafio, né? Porque não termina nessa concepção minha, né? Eu venho objetivando sensibilizar e capacitar um pouco, né? Porque o conhecimento é essa construção, né? Dos professores. Então, eu venho passar a informação, propiciar esse vivido nessa temática do enfrentamento à violência para os milhares de professores que nós temos na rede, centenas, né? Para que eles se sintam tocados e, a partir daí, consigam agir como eu agi, vindo para cá, né? Porque a minha chegada, né, ela não tem um fim em si mesmo, né? E aí, claro, tem todas as dificuldades, né? Mas que só aumenta a minha resiliência, porque eu tenho esse propósito, né, de transmitir a informação, almejando essa construção, né, que cada um seja agente, como eu estou tentando ser, para fazer a diferença na vida das crianças. Então, é muito legal e muito desafiador. Olha aí. Obrigado, professor. Obrigado você, Ana, pela oportunidade. Estava pensando aqui, numa hora dessas, a gente vai convidar esse grupo todo para abrir um espaço aqui e te convidar para falar um pouco mais desse trabalho de formação, viu, Ana? Que eu acho extremamente válido e importante. Afinal, nós estamos aqui para aprender um montão de coisas e socializar, né? Mas eu converso com você uma outra hora e a gente vai pensar um espaço, uma hora dessas, e convidar esse grupo, ó, quem quiser entrar para ver como é que está sendo desenvolvido, seria bacana, tá bom? Fica o convite já feito. Nós só vamos agendar uma hora e... Ô, Roberto, deixa isso na lista, filho. Você sabe que eu esqueço, pelo amor de Deus. Deixa eu esquecer, não. Obrigada, professor. Eu acho que tem alguns colegas aqui que até já fizeram a primeira formação, eu acho. Que legal, que legal. Obrigada.
Muito bacana. Aí, vou voltar àquele ponto da atividade que nós estávamos falando no começo. Então, o projeto de si, aquela escrita autobiográfica, é o começo do mesmo projeto, que vai se abrir em dois caminhos. Um caminho vai seguir o do referencial teórico de uma pesquisa. Você ganhou uma pergunta que alguém leu a sua narrativa de formação e a colocou lá, e aí você vai conversar com o orientador se aquela pergunta está clara, se ela é boa, se ela movimenta uma pesquisa, e vai seguir o TCC ali. Paralelamente, nós vamos convidar você a uma outra atividade, a continuar a escrita autobiográfica na linha de você refletir um pouco mais agora quem você é nesse momento na educação. Que momento você está vivendo, quais as suas demandas, as suas conquistas, as suas angústias, as suas apreensões, enfim. Isso é o que nós chamamos, no âmbito da teoria da biografização, do projeto de si. Porque eu projeto hoje, eu projeto a minha aula, eu projeto quem eu sou para fora de mim. Eu, ao dar aula, ao trabalhar na educação, cada um num setor, ao trabalhar na escola, cada um num setor, a gente se projeta. Qual é a ideia do verbo projetar? É a ideia de colocar para frente e de colocar para fora. Para fora de quem? De mim. Então, a minha trajetória de informação para o saber e para o conhecimento, eu disponibilizo, eu socializo. Como diria o Pierre Bourdieu, eu externalizo aquilo que eu internalizei, agora de uma forma toda própria para mim. E o que isso significa? Ora, é só você parar para pensar comigo. Como é que a gente começa a ensinar a uma criança? Que a gente, lá pequenininha, desde que ela está começando a sentar, a gente quer que ela ande, que a gente quer que ela fale. A gente faz 1000 peripécias com ela, na frente dela, para ela, por ela, para que ela aprenda. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está externalizando um jeito de ser. Então, nesse sentido, esse externalizar o meu jeito de ser é expor o que nós estamos chamando aqui de projeto de si, com uma pequena diferença. Eu exponho esse meu jeito de ser, só que eu reflito sobre ele. Então, o projeto de si supõe dizer quem eu sou e dizer por quê que eu sou assim, que eu penso assim. O que isso tem a ver com a formação? Tem a ver com a formação porque quando você diz eu sou assim, você já faz um distanciamento de si para consigo mesmo. É como se fosse um eu e um outro eu. Nesse momento, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você já se pegou brigando com você algum dia? Eu já, e várias vezes. Sabe quando você fala assim, dá até um tapa na testa e fala, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Quem que está falando para quem? Quem que está brigando com quem? É um eu e o outro eu. Né? Então, e tem vários, não são só dois. Tem vários papéis sociais, eles se misturam, eles se mesclam, eles rolam um por cima do outro de vez em quando. Um dia eu estava dando aula, no momento da minha aula, eu recebi a notícia de que minha filha tinha sofrido um acidente. Aí parei um pouco, fui lá, socorri a minha esposa, que estava nervosa, acalmei ela e voltei para a aula. Mas quem que voltou para a aula, o professor ou o pai? Então, foi uma briga, gente. Eu tentando me concentrar para dar aula e o pai falando assim, viu, você ainda não sabe como ela está. Eu falava, fica quieto aí, rapaz, ela deve estar bem, ela está lá no hospital, mas deve estar bem. E o pai falando, viu, mas como é que você consegue dar aula, né? É essa coisa que eu estou falando para vocês, gente. Então, realizar a escrita do projeto de si é externalizar um olhar sobre você mesmo. Quando você externaliza, você começa a pensar quem você é. E a primeira coisa que lhe vem à cabeça é,
será que eu gosto desse que eu sou? Tá bom assim? O que eu gosto em mim? O que eu gosto em mim dando aula? O que eu gosto de mim preparando para o retorno das aulas presenciais? O que eu gosto de mim ensinando, né? A Sofia, né, Mauro? Que tem hora que você fica na dúvida se é o pai ou é o professor que está falando, e ela olha e fala, mas não sei se você já ouviu, eu escutei diversas vezes, viu, você não é meu professor. Eles falam para a gente, porque a gente confunde os papéis de vez em quando e eles percebem, né? Então... É verdade. É assim. Quem que está falando aí? Abre o microfone, fala comigo. Eu não É a Anne. É a Anne? Oi, Anne, Já fala. tomei bronca da minha filha na pandemia tentando ajudar em língua portuguesa. Eu falei, mas você não é a professora Renata, é a minha mãe. Aí, a mãe fica toda magoada, falando, viu, eu estou tentando te ajudar, fulana, né? E a professora também fica, viu, olha, além dela ser mãe, de eu ser mãe, eu sou professora, e fica aquela briga lá dentro, e a gente tem que resolver aquilo. Os pimpolhos não estão nem aí com essa briga, eles falam mesmo. Do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando do projeto de si. E o que é o projeto de si? Não é só expor ou externar quem você é nesse momento, segundo os seus próprios parâmetros. É o que isso significa para você. Qual é o sentido de ser quem você é? Por isso que é projeto de si. Porque ao mesmo tempo você é... Aqui em casa já me diga que leu o meu texto, depois eu vou ler direito, espera aí. Ao mesmo tempo que quando você diz, eu sou assim, eu gostaria de fazer tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero agora, eu quero, enfim. Você também interpreta o seu jeito de ser. Diz um autor, que ele deve estar aposentado atualmente, é o professor Jorge Larossa, que trabalhou na Universidade de Barcelona. Ele diz assim, todo texto é um pré-texto, porque a gente nunca escreve o texto definitivo. Sabe por quê? Porque se você pega o que escreveu, você olha e fala, mas não era bem assim. Não era bem isso que eu queria dizer. Porque a linguagem da escrita é diferente da linguagem do pensamento. A gente não tem como escrever tudo que pensa. São linguagens diferentes. Entende? Então, se eu escrevo ou se eu leio, já é uma segunda leitura também. Por quê? Porque ao ler ou ao escrever, eu já interpreto o que eu penso, o que eu vivo. Por isso o projeto de si é um processo de mão dupla entre esse meu discurso interior, esses meus eus, e esse eu que está tentando aparecer de um determinado jeito na frente da minha filha, na frente da minha esposa, na frente dos meus alunos, na frente dos meus colegas de trabalho. Que é um pouco aquilo que a gente chama de autoimagem. Eu faço uma autoimagem e tento exportar essa autoimagem e vender o peixe, né? Vender essa autoimagem. O que o outro pensa de mim a partir do que eu falo não é exatamente o que eu penso, é outro. Ele interpreta. Então, escrever ou ler é produzir uma interpretação já de saída. É um segundo texto, né? Então, nesse sentido, o projeto de si, que é diferente do projeto de vida. Diferente em que o projeto de si fala desse meu hoje, dessa minha projeção sobre o meu fazer, então sobre o meu vivido hoje. O meu projeto de vida é o meu projetar, o meu desejo de ser amanhã. Depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, quando eu paro para pensar, seja na minha aposentadoria, seja nos meus 3 anos que já estou dando aula, olha, já faz 3 anos. Tem gente que está começando agora, eu já tenho 3 anos. Que é pouco perto daquele que tem 15 anos, mas os 3 anos são meus. Os 15 anos são dele. Então,
Quando eu lanço mais para frente, quando eu lanço para fora, eu projeto quem eu sou. Quando eu lanço para frente da minha vida, eu projeto a vida que eu quero eventualmente ter. A vida que eu gostaria de ter. No âmbito desta perspectiva teórica, hoje trazida para vocês a partir dos textos da professora Christine Delohry-Monberger, que a gente andou vendo aí os textos dessa disciplina. Sabendo disso, nós falamos disso num outro momento, acho que foi na outra aula, não sei, foi na aula passada, sobre a experiência dos ateliês biográficos de projeto. De que projeto? Do projeto de si, do projeto de vida. Aí a gente para em grupos menores para fazer um exercício fundamentado, refletido, de passar da informação para o saber e do saber para o conhecimento sobre mim e sobre o outro. Os ateliês biográficos de projeto têm esta perspectiva, que, segundo a literatura nessa perspectiva teórica, é em si um potente projeto de formação, como alguém andou escrevendo aqui também. Então, nós não estamos pedindo uma coisa difícil de fazer, é você pensar em quem você é hoje na educação e quem você gostaria de ser, porque nós temos uma grande aposta para fazer com você. A aposta é de que, ao refletir sobre isso, você vai sempre buscando um jeito melhor de ser. Então, você vai buscando um jeito melhor de ser professor, um jeito melhor de ser professor de filosofia, de alfabetização, ou como a Ana, formadora de professores, um jeito melhor de ser. Por quê? Porque eu não tenho um jeito definitivo de ser no meu DNA, que é só uma questão de tempo ele aparece. Não, precisa um processo de formação. Por isso precisa aprender, como disse o professor Bernard Charlot, nos textos que nós já estudamos. Pois bem, quando a gente faz isso, é formação, então é bom para mim. Qual é a aposta? Isso é bom para a gente. Maiores informações sobre se é bom mesmo, vocês consultam a Fabrina. A Fabrina participou, o Roberto também, da experiência presencial que nós fizemos no ano passado, no meio da pandemia, de 4 encontros dentro do projeto Ateliê Biográfico de Projeto. Quanta aprendizagem, não foi, Fabrina? Sim. Conta aí um pouco do que dá para contar. O que dá para contar? Dá para... valeu a pena fazer? Valeu a pena porque eu passei por uma situação muito difícil ano passado e com a perda da minha mãe, acho que tem um monte de gente passando por situações difíceis aqui no grupo, inclusive algumas pessoas andaram me procurando para dizer que vão desistir. Eu, não desiste até ler o texto da semana 6, porque esse texto aí foi o texto que mudou minha vida. E a experiência do ateliê também foi super importante, para poder rever a história mesmo de vida e conhecer a história dos outros, aprender com cada um, perceber que parece que existe um pouco da nossa história na história de cada um, né? E a gente aprende muito com isso. E projetar, né? E projetar um futuro, assim, foi abrir uma possibilidade de sonhos, assim, de pensar diferente, de enxergar um futuro, assim. É muito interessante essa experiência do ateliê. Inclusive de ver diferente a criança que você tem na frente, né? Eu não vou contar aqui, porque a gente foi lá de dentro do ateliê, que a gente não pode falar, mas a experiência que você contou, o que você viveu com um determinado aluno em um determinado momento, para mim foi uma coisa inusitada, assim, absolutamente formadora na minha vida de professor, né?
A gente passa a enxergar o aluno de um outro jeito também e valorizar a história de vida dele, né? E tentar buscar caminhos para que ele possa se desenvolver a partir daquilo que ele é, daquilo que ele conhece de si. Pois é. Então, se é bom para mim, e nós estamos fazendo essa aposta, tem uma segunda aposta, de que é bom para o outro. Que outro? O outro na educação, gente. O outro é o meu colega professor ou professora, é a coordenadora pedagógica da escola, é a diretora, é a mãe do aluno, é o aluno, é a merendeira da escola, a faxineira, a inspetora, é o outro. Que são todos, na nossa concepção, aqui na minha em particular, todos educadores. Todos têm alguma coisa para ensinar para as crianças lá dentro da escola. Não é? Por quê? Porque nós sabemos que as crianças prestam muita atenção no adulto. Como ele vive, o que ele faz. Presta tanta atenção que as incoerências entre aquilo que a gente diz que é para fazer e aquilo que a gente faz, nós somos seres contraditórios, né? Às vezes a gente põe as regras e a gente mesmo descumpre as regras. E se tem alguém com o dedinho pronto para apontar para a gente, é a criança, não é, Anne? Que vem para a gente e fala assim, olha aí, você falou para mim que não podia fazer isso aí que você está fazendo. Então, é essa a aposta e esse é o convite. Embora, mesmo que você não venha participar de um ateliê biográfico de projeto, você vai ter uma boa noção do que isso pode produzir na sua vida de educador e educadora. Bom, Roberto, eu espero ter dado um recado razoável, que durou quase 1 hora dessa conversa. Sim, eu só vou complementar com uma coisa, professor, que eu acho importante, que todas essas reflexões, é importante nesse momento vocês trazerem os autores, né? Então, quer dizer, nós discutimos, como o professor mesmo comentou, o Charnot, hoje estamos apresentando o Pierre Dominicet, a professora Delohry, Cristina Delohry. Então, é importante que vocês façam esse diálogo interno entre de vocês, né, com os textos. Né? Então, essa perspectiva. Então, vocês vão na disciplina 2, porque senão vai chegar um momento que vocês podem pensar, mas eu vou ficar falando de novo sobre a mesma coisa? Não, não é mais a mesma coisa, porque quando vocês escreveram a autonarrativa, vocês não tinham estudado esses autores. Então, vocês estão num outro momento, né? A nossa escrita nunca é a mesma, porque nós nunca mais somos os mesmos. Então, a gente quer o quê? Que vocês façam também, refletindo a partir dos referenciais teóricos, tá? Que são os 3 referenciais. Então, vocês podem trazer esses autores para a sua discussão, tá? Então, é só esse pequeno complemento. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Agora nós vamos entrar propriamente nas discussões provocadas pelo texto de hoje. O texto de hoje é o texto do professor Pierre Dominicet, é um texto bastante provocativo. A formação de adultos confrontada pelo imperativo biográfico. Tem 3 coisas aqui importantes já de cara. Nós estamos falando de um processo de formação. De quem? Dos adultos. Poderíamos perguntar, será que o que nós vamos dizer aqui serve também no caso de formação das crianças e dos jovens? Eu estou desconfiado que sim. Nos nossos projetos atuais, da Escola Outra, principalmente, nós vamos colocar isso à prova. Estamos já fazendo isso. Né? De qualquer forma, nos perguntar qual a importância de tratar da formação de adulto não é apenas falar de formação continuada de educadores. É falar de uma nova produção de sentidos sobre o próprio ser educador. Sobre o próprio ser educador. Sobre o que é a escola. Sobre a escola que a gente sonha e a escola que a gente tem. No âmbito do nosso projeto, a gente chama de a escola mesma, a escola que a gente tem,
e a escola outra, a escola que a gente sonha. Eu costumo dizer que eu acredito que cada professor tem uma escola na cabeça. E isso é muito bom. E, felizmente, cada um tem uma escola na cabeça, o que quer dizer, na prática, cada um tem uma escola diferente na cabeça. E é por isso que dá tanta briga lá dentro da escola, dá tanta disputa, dá tanto quiprocó. Por quê? Porque eu quero ver o meu projeto de escola acontecer. E ele tromba com o projeto do outro. Em princípio, isso não é ruim, gente. Desde que eu discuta e coloque em confronto o meu projeto com o projeto dele, dela, ou seja lá de quem for. Mas não no nível pessoal, no nível intelectual. Diz aí o seu projeto, e aí você abre bem os dois ouvidos para escutar o outro, para ouvir atentamente. Hoje em dia eles falam de escutativa. Eu estou aprendendo um pouco sobre isso, está me chamando a atenção e tal, mas de qualquer forma eu diria escutar com interesse. Não apenas escutar para esperar ele terminar de falar e ao terminar você dizer, ó, legal, mas eu penso, aí você fala tudo ao contrário do que ele disse. Então você não ouviu o que ele disse. O Paulo Freire, que vai fazer 100 anos do seu nascimento, ele dizia assim, é preciso ser radical. Ser radical é topar o desafio e o risco de ouvir o outro até o fim, correndo o risco de mudar de ideia. Se você não correr esse risco, você não está escutando o outro. O que você está fazendo com o outro é uma coisa que eu costumo chamar de monólogo a dois. Ele fala, 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 você não fala. Então agora é a vez dele. E você finge que ouve. Aí ele para de falar, você fala, 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 ele faz o mesmo com você, finge que te ouve. Isso não é diálogo, é monólogo a dois. Nenhum dos dois está interessado no que o outro está dizendo, nenhum dos dois está querendo correr o risco de suspender um pouco os seus saberes e os seus conhecimentos e pensar o mundo naquela ótica do outro. É por isso que dá muita briga, porque a gente confronta não as ideias do outro, a gente confronta o outro. Viu? Faz o seguinte, olha, convida as pessoas dentro da escola para sair no troca-tapa pedagógico, sabe? Rola no chão pelas ideias, pelos projetos, sai no tapa pedagógico com ele. E depois para tudo e vai lá no canto tomar um café e comer bolachinha pedagógica e falar mal do governo. Entende? É assim que faz. Não é? Por quê? Porque é as ideias que estão em confronto, não as pessoas. Pois bem, isso é fácil de falar e difícil de fazer. O outro vem contra, o próprio Sartre, aquele filósofo do existencialismo, dizia isso. O outro é o inferno de mim, mas eu não vivo sem ele. Inferno de mim por quê? Porque ele tumultua os meus projetos. Ele bate contra os meus interesses, os meus projetos, os meus gostos, etc. Mas não esqueça, eu só sou eu, porque o outro me faz ser do jeito que eu sou. Entende? Então, no texto de hoje, a formação do adulto é muito mais do que formação continuada. Sabe por que eu estou encrespando aqui com a ideia da formação continuada? Eu já estou formado, agora eu vou continuar agregando novas ideias. Essa ideia em si não teria problema, a não ser quando a nova ideia vem e coloca em xeque as minhas antigas ideias. Aí eu quero saber como é que você vai se virar. Então, quando um autor novo, quando um desafio novo lá na matemática, quando uma ideia nova aparece na escola, pinta na sua frente e te desafia, e te desloca. E algumas vezes a gente fala assim, isso aí tirou o meu chão. Então, quando eu tiro o chão,
é que você tem a oportunidade de saber o valor de ter um chão embaixo dos pés. Pois é. Mas se tirou o seu chão, faz o seguinte, procura um outro. E isso, se for contra, que seja contra as ideias do outro. É o que alguém escreveu aí, não deu tempo de eu ler o nome. Então, a formação de adulto não é exatamente ou apenas uma formação continuada. É uma formação que, às vezes, faz a gente descontinuar o que a gente sabe. Essa coisa de descontinuar, nós vamos discutir melhor lá nos textos da disciplina 3, a partir do Michel Foucault, mas não vai ser agora. Só que eu já vou dar um spoiler aqui. A formação que eu proponho aqui é a formação descontinuada. Não é a formação continuada, exatamente. É uma formação que confronta os meus saberes e os meus conhecimentos também. Me coloca em xeque, me coloca para duvidar das minhas certezas, pelo menos de algumas delas, porque eu voltei a estudar, eu estou estudando de novo, eu estou estudando um negócio aqui que eu não tinha estudado, e isso está me desafiando. O objetivo desse curso é esse. É a formação descontinuada. Confrontada pelo imperativo biográfico, diz o Pierre Dominicet. Então, o confronto vai estar posto o tempo todo, em todas as disciplinas desse curso, não é, Roberto? A todo mundo, vocês vão ver com a Carol. Nem começou. Como é que é, Fabrina? Nem começou o confronto. Nem começou direito ainda. Né? Por quê? Porque esse confronto é importante. Senão, sabe o que a gente faz? A gente cria dentro da gente um pedestal para as nossas certezas, um altar para os deuses da certeza, e a gente não para mais de adorar isso. E aí não aprende mais nada. Não está aberto mais para aprender. Se a gente não está aberto para aprender, a minha pergunta é: o que a gente está fazendo na educação? Não é? Eu não tenho que aprender todos os dias uma coisa nova para eu dar conta dos meus filhos? Então, por que não com os meus alunos? Por que com os meus alunos, já está bom o que eu aprendi? Não dá, gente. É uma geração nova, a escola já não é mais a mesma, o aluno não é mais o mesmo, os saberes não são o mesmo, o conhecimento muda. Como é que a gente quer ficar na frente dos alunos que nem papagaio, repetindo as mesmas coisas de sempre? Se deixa questionar um pouco. Então, no curso, a gente vai dar uma balançada nessa roseira das certezas e das verdades. Tá? Para ver se alguma coisa para de pé. O professor Pierre Dominicet já faz isso, mas ele chama de imperativo biográfico. Olha, é um imperativo biográfico, e eu vou de volta para um texto do professor Jorge Larossa, que eu já citei aqui, em que ele diz assim, eu não fico mais velho a cada ano ou a cada dia que passa, eu fico mais novo. Esta é a mais nova versão de mim mesmo. Professor Flávio, modelo turbo 2021. Olha, 2001 já foi, 2021. E as ideias antigas? Algumas estão aqui, outras caíram pelo caminho. A sacola estava aberta, eu não percebi, algumas foram, esparramando pelo caminho. Né? Então, esse é um imperativo biográfico. Sabe por quê? Porque ninguém é múmia. Eu já falei para vocês outro dia, pelo menos eu penso que falei. Quando aquela velha amiga, aquele velho amigo te encontra 10 anos depois e fala para você: nossa, você é a mesma, hein? Está chamando você de múmia, está achando que você dorme num tanque de formol. Como assim? Tenho outras ideias, fiquei mais chique, mais elegante, mais esperto, mais zangado com algumas coisas, mais feliz por causa de... Como eu sou mesmo? Não sou, não. De jeito nenhum.
que você está achando, que eu durmo num sarcófago? Então, o que quer dizer isso? É isso que quer dizer o imperativo biográfico. A vida não nos dá chance de cristalizar o momento. Sabe aquele momento muito feliz? Você fala, eu quero que nunca passe esse momento. Lamento informar. Ele vai passar. O bom é que os momentos tristes, de angústia e de dor, também passam. Esse é o imperativo biográfico. Então, o professor Pierre Dominici nos tem um convite difícil. Ele diz assim, logo no resumo do texto, todo formador precisa conhecer melhor o que foi formador em sua própria história de vida. Ele está dizendo para você, cara pálida, vai diante do espelho, aponta o dedo para ele e pergunta assim, o que te formou? Que ideia? Que conceito? Que teoria? Que autores? Que estudo? Que curso? Que pessoas? Que desafios te formou? O que te trouxe até aqui? Este é o confronto do imperativo biográfico. Quem faz essa pergunta diante do espelho e busca a resposta é um educador imprescindível na escola de hoje. Que escola de hoje? Que não é mais a escola que fechou lá em março de 2020. Eu já disse várias vezes e vou repetir. Aquela escola nunca mais vai voltar. Não é possível mais. Você pode abrir o mesmo prédio. Você pode abrir o mesmo livro didático. As crianças e você já não são mais os mesmos. E não é só por causa da pandemia. Mas presta atenção, a Fabrina acabou de dizer. Entende? As perdas, os aprendizados, os ganhos, enfim, nos tornaram outros. Então, no retorno às aulas, como está ocorrendo um município hoje, outro ontem, outro amanhã, são outras crianças que estão lá, estão chegando ali. Outras histórias de vida. Talvez você nem conhecia bem as primeiras, as anteriores. Então, talvez seja a hora de perguntar. O que você está vivendo, fulano? O que você aprendeu até agora? Com quem que você aprendeu? Para descobrir o quê? Descobrir como é que ele aprende. Eu já falei aqui no começo da disciplina. Essa é a pergunta que vale 1 milhão, gente. Descobrir como o sujeito que é aluno, descobrir como o sujeito que é cursista nesse curso aqui aprende, vale 1 milhão, filho. Entende? Pois bem, todo formador precisa conhecer melhor o formador de sua própria história de vida. Não a pessoa só, as ideias, os conjuntos, os textos, as situações, as angústias. Ele defende a ideia nesse texto de que a construção biográfica tende a se tornar, hoje, principalmente, a principal formação de adultos. Por isso ele vai chamar o texto de imperativo biográfico. Convidar você a perguntar que vida você está vivendo como professor é extensivo às outras áreas da sua vida. Que vida você está vivendo como mãe, como pai, como filho, como avô, enfim. Que vida você está vivendo? É essa a vida que você quer viver? Você quer modificar essa vida? Você quer um outro projeto de si? Então, tem que estar aberto ao novo. Tem que estar aberto ao impensável. Sabe por quê? Lá na terceira disciplina vamos voltar a isso. Por que a gente vai insistir no impensável? Porque o impensável
é o impensado, ou seja, o que não foi pensado ainda. Aquele desafio que de vez em quando, ou aquele sonho, de vez em quando vem na sua cabeça e te incomoda, um pouco você põe ele de lado, talvez seja a hora de pensar nele. Enfim. Só que tem um problema. Até aqui eu diria, professor, tudo bem, legal, pensar o que me formou, pensar o que eu não pensei ainda, legal, bacana. Mas eu tenho um aviso que está no texto para te dar. Isso supõe 2 tipos de ruptura. Os 2 tipos ficam por minha conta, tá? A ruptura está no texto. Mas são os 2 tipos. O primeiro tipo é aquele tipo de ruptura que você planeja. Eu não estou gostando de trabalhar nessa escola, não estou gostando desse emprego, não estou gostando dessa casa, acho que eu vou mudar de casa, não estou gostando disso, não estou gostando, acho que eu, como diz na gíria, acho que eu vou dar uma rodada na baiana aqui e vou fazer outra coisa. E quando você anuncia ou faz, de repente, aquilo, as pessoas olham e falam, nossa, estou te desconhecendo. Fala, pois é. Pois é. E aí o que é que acontece? O que é que acontece é o seguinte, você promove uma ruptura na sua vida e convida os seus antigos eus e o outro, aquele que está fora de você, a viver com a nova música. Por falar em música, como diz lá naquela antiga música do Toquinho, Aquarela, né, que o futuro faz com a gente. Convida a gente a rir ou chorar, né? Mas é ele que domina. Enfim, quando você promove uma ruptura na sua vida, você planeja, é como fazer um passeio ou um roteiro de viagem e mudar a viagem no meio do caminho. Eu ia para lá, não vou mais, vou para cá. Mas a gente ia lá, não, desisti, vou para outro lado. Pois bem, esse é um tipo de ruptura. A gente costuma planejar, costuma sonhar com elas, costuma, enfim. E às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente assume o risco. Mas existe um outro tipo de ruptura que a gente vive na vida. Aquela que a vida põe na frente da gente. Sem a gente planejar, sem a gente esperar, sem a gente querer. Não é mesmo? Como é que a mãe resolve ir para outra vida, não é, Fabrina? Quem que deu autorização para ela fazer isso? Fazer isso comigo? Onde ela achou que estava? Não, você entende? E não é só desse tipo de ruptura que eu estou falando. As diversas, que a gente vive com elas depois. Eu vou usar uma expressão que tem um fundamento teórico, que é a ideia da clivagem. Uma ruptura profunda, aquela que a gente leva para o resto da vida. Tem boas e tem ruins. Tem as boas. Eu, quando prestei o concurso na UFSCar, eu estava quase desempregado. Mauro do céu, pensa num cara que estava quase desempregado, pintou o concurso. Eu falei para mim e para Deus, falei, é tudo ou nada. Entende como é que é o negócio? Aí promoveu-se uma grande ruptura na minha vida. Eu passei, não fiquei desempregado mais e tal. Olha que ruptura boa. Estou eu aqui, enchendo a paciência e a cabeça de vocês. Mas tem as ruins também, né? No meio do caminho. A gente não controla essas rupturas que o outro promove na vida da gente. Pois bem, então era bom a gente pensar na vida que a gente tem, o projeto de si, e na vida que a gente gostaria de ter, o projeto de vida. As rupturas virão, é inescapável.
Pensa no momento que a gente está vivendo e o autor trata disso. Sabe o que ele diz? Quem leu vai saber o que eu estou falando. Quem não pôde ler ainda, convido você a não deixar de fazer essa leitura depois. Ele diz assim, a nossa geração de adultos está completamente atordoada, perdida. Sabe o cego em tiroteio, o cachorro que cai na mudança? Nós estamos desse jeito. Por quê, gente? Por uma coisa muito simples. Simples de falar, duro de escutar. Quando a gente era mais criança, mais moleque, eu costumo dizer, quando eu era mais moleque, sonhava, né? Sonhava um monte de coisa. Sonhava ter um bom emprego, ter uma casa, ter uma família, ter uma doida que gostasse de viver comigo. Sonhava com essas coisas. Posso falar muito alto, não, porque ela pode escutar. Enfim, sonhava com um monte de coisa. Pois bem, acontece que eu tive que enfrentar uma série de coisas para chegar até aqui. Muito bem. Para ser educador. E cada educador que está me ouvindo aqui sabe, ser educador é se reinventar todo dia, não é? Porque o desafio é diário. A Bianca que eu diga, eu vi ela por aí. Sonhava até o ano passado e tal. Ela, eu vou sumir, o Mauro também, vou sumir. Aí assume e fala, Deus do céu, onde eu fui cair? Então, veja bem. O autor diz que nós somos uma geração completamente aturdida, atordoada com o que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque na época que a gente sonhava como criança ou como jovem, as coisas pareciam que estavam no seu lugar. Inclusive, a gente escutava dos mais velhos. Olha, estuda para você ser alguém na vida. Estuda para você ter um bom emprego. A gente cresceu escutando essa cantiga de niná, né? Pois é. E hoje? Cara, não dá para falar essas coisas hoje, que eles riem na cara da gente. Como assim estuda para ter emprego? Quem falou que o estudo garante algum emprego? Começa por aí. E se você falar ainda, estuda para ter um bom emprego, aí eles rolam no chão de rir da gente. Quem garante? Né? Enfim. Agora, olha que estranho o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no meio da ponte. A garotada está amando o meio da ponte. Nós é que estamos percebendo o quanto que ela balança. Sabe por quê? Porque a gente veio de um lugar que tinha um chão sólido na frente da gente. Tinha um ontem, um hoje e um amanhã definidos. Eu vou crescer, eu vou para a escola, ou não vou para a escola, mas vou crescer, vou trabalhar, vou construir uma família, vou ter filhos, etc. E tal. Essa perspectiva de uma certa linearidade na vida não existe na cabeça da geração dos nossos filhos. E daí para frente, só Deus sabe o que vai ser. A gente acreditava, né, Beatriz, que se preparava para o futuro. A gente ouvia essa conversa de se preparar se prepara para o futuro. Fala isso para o jovem ou para a criança hoje, você vai escutar o quê mesmo? Que futuro, cara? O futuro é agora. O futuro é eu saber que festa eu vou no fim de semana. Para. Né? O futuro é eu saber se eu vou conseguir comprar um celular. O futuro, cara, é uma loucura. Eu não sei se já ouviram falar, mas aquele sociólogo austríaco, o tal de Bauman, escreveu um livro muito desafiador chamado A Modernidade Líquida. E um outro autor citado, porque o Bauman não é citado no texto de hoje, mas eu vou citar ele aqui, porque tem a ver com um outro autor que é citado pelo Pierre Dominici no texto nosso de hoje, que escreveu um livro muito simpático, é o Sennett, Richard Sennett, está citado no texto de hoje. Eu vou indicar esse aqui, chama-se A Corrosão do Caráter. Assim,
Foi um livro que me impactou muito a minha forma de ser professor, porque ele põe a gente diante dos desafios que nós estamos vivendo como educadores. Eu não dou aula do mesmo jeito depois que eu li algumas coisas aqui. Me desafiou bastante. Convido você. Chama-se A Corrosão do Caráter, é da editora Record. Richard Sennett, com 2 N's de navio e 2 T's no final, mudos. Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo, é o subtítulo do livro. Gente, nós estamos vivendo num momento que parece um hiato de tempo, uma lacuna no tempo. Eu ponho, peraí, Raíssa, eu escrevo aqui, ó. Eu vou abrir o chat, eu vou escrever aqui. Vou atender o seu pedido. E apareceu um negócio aqui na frente agora, peraí. Só um minuto. Apareceu uma propaganda aqui na frente, não estou conseguindo tirar. Aguenta um pouquinho, Raíssa, eu já vou escrever o que você me pediu. O negócio não sai da minha... saiu. Graças a Deus. É assim, ó. O nome do autor é o Richard Sennett. O livro é A Corrosão do Caráter. Professora, a Fabrina já colocou o link até do... Lá, ela pôs até o link lá. A editora é a Record. Eu gosto de gente assim, tá vendo? Eu sou do século... Aliás, eu sou do milênio passado, gente. Eu levo 10 anos, o povo já achei até na internet o negócio. É isso aí, obrigado. Só quem quiser dar uma clicada lá no link lá. Olha aí. É isso. Nós estamos vivendo uma lacuna de tempo. O Foucault vai dizer que nós estamos vivendo um limiar. Um tempo que chegou até nós, e não estou falando da pandemia, hein, gente? A pandemia é só a cereja do bolo. Um tempo em que as coisas estavam mais ou menos arranjadas nos seus lugares, por um tempo em que parece que a teoria do caos é a moda do momento. Sabe? Tudo fora do lugar. O Bauman vai dizer, assim como um outro autor que eu gosto muito também, que é o Marshall, ele escreveu um livro simpático, cujo título é Tudo que é sólido se desmancha no ar. Meu, esses caras são malucos. Depois eu que sou doido, entende? Nós estamos vivendo esse tempo líquido. Nós estamos vivendo um tempo que informação e saber e conhecimento, segundo a mídia e a internet, parece ser tudo a mesma coisa. Não é, mas na internet parece ser tudo a mesma. Quem tem informação tem conhecimento. Alto lá, cara pálida. Acho que não. Mas sabe, uma verdade dita muitas vezes, uma mentira dita muitas vezes, ela acaba soando como verdade. Né? Essa é uma delas. Informação é informação, conhecimento é conhecimento. Entende? Então, acontece que a juventude está bebendo em grandes goles essa modernidade que está aí. Facilmente? Não está fácil a vida deles, não, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que eles não viveram o que a gente viveu com a ideia de segurança, de casamento, de ter filhos, de ter um emprego fixo, etc. Uma série de coisas que eram valores para nós que estão balançando nesse momento. E estão balançando bastante. Então, o autor está chamando a atenção da gente, e eu vou caminhar para o final, tem muita coisa para dizer aqui ainda, mas eu vou trazer alguns desafios. Eu quero garantir mais uns 30 minutos de conversa, gente. Eu queria dizer para vocês, nesse pouco tempo que eu vou ocupar aqui, que o porto seguro que nós sonhávamos com ele foi transformado
pelas condições que nos cercam, pelas circunstâncias, pela história do momento, numa espécie de ilha. Não, mas não a ilha tradicional, uma ilha flutuante. E nós estamos sendo convidados, nós educadores, a trabalhar este momento com jovens e com crianças. Este desafio. Pensar a nossa vida nesse momento é um dos grandes convites desse curso. Por quê? Porque nós vamos dar aqui as respostas? Não, nós vamos talvez dar uma melhorada nas perguntas. Uma coisa eu sei. Já não é o mesmo curso exatamente do ano passado, né, Fabrício? Ele já está com coisas diferentes, até porque o coordenador agora é bem melhor do que o que ele era antes. Hoje, o coordenador é um cara ponta firme, que é o Roberto. Eu levava as coisas muito de uma forma esquisita, mas enfim. Nós estamos sendo desafiados, não só no curso, mas em particular aqui, a olharmos, a encararmos, a olharmos de frente para esse momento e dizer para nós mesmos, nós não estamos dando conta de saber o que nós estamos vivendo. Então nós precisamos perguntar, o que é que nós estamos vivendo? E por que nós estamos vivendo essas coisas? Sabe por quê? Porque as crianças e os jovens ainda estão de olho na gente. Eles não descartaram a gente. Eles vêm à escola todos os dias e vão continuar vindo. Mas eles estão vindo, sedentos por saberes que valham a pena. Olha lá, os alunos com 4 anos, vocês viram aí quem escreveu ali, né? Você fala que não sabe, ele fala já, procura no Google. Entende? Se nós educadores de hoje descuidarmos, informação vai virar saber e conhecimento como se fosse um pastel, assim, ó. E a escola vai perder o trem da história. Sabe por quê? Por causa de uma frase que eu ouvi do professor Bernard Charlot, numa entrevista. Ele disse assim, o professor da informação está morto. O que a escola precisa hoje é do professor do saber. E o saber supõe ensinar a produzir sentido sobre as coisas. É isso. Agora, microfone aberto, chat aberto. Vamos lá, gente. Fala, Juliana. Fica à vontade. Pode abrir o microfone, pode... Fica à vontade. Eu não estou ouvindo que o seu microfone está fechado. Continua fechado. Agora sim. Não é a Juliana, desculpa. Ô, professor, não é a Juliana. A Juliana é minha mulher. Desculpa. É o José Luiz, do Departamento de Educação. Tudo bem? Tudo jóia? Abraço. Estava ouvindo sua palestra aqui hoje, falei assim, deixa eu entrar, falar um oi, professor Flávio, eu falei para a Ju. Maravilha. A última aula dele hoje, né, e ouvindo a sua fala sobre o professor do saber aí, rapaz, me veio alguma coisa na memória aqui da seguinte forma, não sei se pode contribuir. Vamos lá. Mas já pensou se de repente ali para frente, mais uns anos aí, numa roda de alunos, eles estiverem conversando e falar assim, sabe de uma coisa? Teve um tempo atrás que existiu um indivíduo chamado professor na sala de aula. Né? E eles contarem história do tempo que tinha professor. E cadê a gente? E cadê a gente, né? Então a gente se encaixa, acho que muito nessa fala sua aí. Nossa, Zé Luiz, eu só tenho a agradecer a sua contribuição, filho, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil na educação, na vida em geral, né? Mas na educação em particular, porque, cara, se a gente não fizer nada, a gente vai desaparecer. Não porque a profissão, não sei o quê, ou porque o computador vai dar aula. Não. Porque o aluno quer outra coisa.
Eles estão dizendo isso para a gente. Eles já queriam outra coisa antes da pandemia, viu? Talvez a gente possa tirar essa lição da pandemia. Exatamente. Será que é a escola mesma que a gente tem que oferecer para eles e o professor mesmo? Ou será que eles estão esperando outra coisa, hein? Isso aí. Gente, dorme com um barulho desse, depois que o José Luiz deu essa... É verdade, é bem verdade. Aí, filho. Mas muito bom, professor, foi um prazer, viu? Desculpa fazer essa incursão aí. Imagina. Meus queridos que estão aí presentes também, desculpem, mas assim, matando saudade de tempos e da sua fala muito, muito aprazível e muito boa, professor. Obrigado, Zé. Abraço. Fala sempre que você quiser, meu caro. Um grande abraço. Maravilha. E a Ju continua. A Ju, que minha mulher, está firme e forte. Olha lá. Não deixa ela esmorecer, não. Não. Abraço. Abraços aí também. Tem mais gente aqui que abriu a mão, que levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Juliana Freitas. É Juliana Freitas, é isso? Não. É o Zé Mário agora, professor. José Mário. Fala, José Mário. Boa noite a todos, todas, todes. Boa noite, professor Flávio. É uma honra estar aqui de novo com o senhor. Né, gente, o que eu queria dizer é que assim, eu acho muito forte e muito potente quando o professor Flávio coloca da questão do curso não vai dar respostas. E realmente ele não vai dar respostas, mas ele vai causar algo que é uma expressão que o professor Flávio usa muito, que é colocar minhocas nas nossas cabeças. E essas minhocas são transformadoras, são provocações que fazem a gente ter um olhar diferente para a educação, para olhar para nós como sujeitos desse processo, sujeitos da nossa história, né? E aí eu não quero ficar prolongando, porque vai dar spoiler, né? Mas assim, aproveitem, mergulhem a partir das próprias histórias de vida. É transformador e leva a gente a patamares e a pensamentos que a gente não espera. Isso, para mim, foi extremamente libertador. Ô Zé Mário, você fez um curso passado, né, filho? Fui. Está trabalhando com a gente agora. Que coisa boa, rapaz. Pois é. E, gente, esse curso me levou a percorrer caminhos que eu não esperava, e eu me encontrei aqui, viu? O Zé Mário está sendo gentil. Ele ia falar percorrer abismos, mas ele trocou por caminhos, tá? Me levou, assim, a viver experiências muito fortes com a minha formação e a partir da minha formação, e conversar com as provocações que aqui são feitas, viu? E me coloco à disposição agora, fazendo parte junto com vocês, viu? E aprender também, né? Que ótimo, Zé. Você é super bem-vindo na nossa equipe e espero que você fique muito tempo com a gente. Ô, Beatriz, agora é você, filha. Boa noite a todos. Essa reflexão que o senhor trouxe agora me fez lembrar de um acontecido essa semana, né? Antigamente, quando as pessoas perguntavam assim, o que você quer ser quando você crescer? Geralmente a gente tinha um pensamento sólido de algo, por exemplo, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, alguma coisa sólida. Hoje, né, a gente pergunta para as crianças, igual eu perguntei para uma criança essa semana, a criança virou para mim e falou assim, eu quero ser youtuber. Eu quero dançar num aplicativo tal. Assim, nada contra, mas não algo tão sólido como era conosco. Então, essa realidade, ela está mudando. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo que nós somos grandes influenciadores para essas crianças. Ainda há tempo de mudar. É isso aí. E elas estão surpreendendo a gente a cada dia com esse tipo de pergunta, não é, Beatriz? Eu não vou contar aqui, não estou autorizado para isso, mas se você souber o que o filho da Nice falou para ela, você vai cair das pernas, minha filha. O menino tem quanto, Nice? 6 anos, 7 anos? Que idade tem o seu menino? Yang vai fazer 9, mas não tem problema. O Yang vai fazer colo. Pelo amor de Deus. Dá para socializar sem problema.
Só por Deus. Não, Não, eu vou só dizer porque é bem engraçado, né, professor? Gente, meu filho tem 9 anos e hoje, com essa questão da gente, da escola outra, né, que eu falo que o professor colocou algumas perguntas para a gente e agora, normalmente, eu estou colocando isso para as minhas crianças, né, para os meus filhos e para a sala de aula também. E aí, hoje, meu filho virou e falou assim: ô mãe, tá crescendo alguns pelos na minha perna preto. E eu acho que eu tô na puberdade. Aí hã? Como assim? É, mãe, eu acho que eu tô. Eu falei, aí, né, aquela coisa, gente, mas onde que ele viu isso? Né? Eu falei, filho, mas onde você aprendeu isso? Ele com você? Eu falei, comigo? Ele quando você explicou, mãe, sobre os espermatozoides, eu acho que eu devo ter a metade de um. Já conhece, fica com isso. Porque aí ele já vai, né? Porque assim, tipo, ele vai perguntando as coisas, a gente vai respondendo e eu nem lembrava dessa conversa, né? Olha aí. Mas ele acha que ele tá com a metade de um espermatozoide já, com 9 anos de idade, e que ele tá entrando na puberdade. Veja só. Eu tenho dó das professoras dessas crianças, porque fala sério, né, gente? O que esse menino não deve perguntar na sala de aula? Né, Fabrina? Pelo amor. Ele participa com a gente do projeto da Escola Outra, no grupo das crianças. Meu, cada uma que esse menino fala, e os outros também, né, Nice? Pelo amor de Deus. Nós não estamos preparados, não. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. Professor, até ia colocar para falar, né? E aí você falou do Yang só solta pérolas. Eu acho, assim, esse texto, como a Fabrina disse, foi um texto também que criou bastante impacto em mim, no curso anterior, e eu acho ele muito interessante para a gente compreender essa questão atual. E também porque ele coloca como a Delohry, né, a questão de que a nossa história de vida, quando ela vai falar dos ateliês, de não ser o momento terapêutico, né? Mas que também essas rupturas elas têm que estar abertas a essa questão externas, né? E que elas devem procurar ajudas terapeutas, né? Também. Quando necessitam. Então, assim, é muito importante quando ele traz que a gente não pode achar que somente ali a questão da história de vida e a gente vai falar nessas rupturas, porque tem algumas que elas têm que ter o apoio de profissionais externos, né? E aí eu acredito que isso é de extrema importância. A gente sempre está falando sobre a ajuda psicológica para que não veja essas questões como fraqueza, né? E aí até no texto ele também coloca que, não vou lembrar em que país, mas que eles têm essa questão do procurar ajuda psicológica como uma questão de fraqueza, né? Então, a gente tem que ter todos os alicerces e não ter esse preconceito de pedir ajuda, né? Quando é necessário a gente ter aí um profissional psicológico. Eu vou fazer um paralelo nisso. Eu vou dizer que tanto é importante essa ajuda de profissionais da área da psicologia, né? É fundamental, como também dentro da escola, se a gente aprende, e se aprende aqui, o que a gente espera que isso ocorra, ou lá nos ateliês biográficos, experiências novas de ouvir o outro, como a gente tem trabalhado nos ateliês. É uma outra forma de ouvir o outro. É uma outra forma de analisar o que o outro diz. É uma outra forma de pensar a vida do outro e a minha vida nesse confronto biográfico. Qual é o confronto desse imperativo biográfico? É o confronto das contradições que nós estamos vivendo hoje. Mas eu vou ficar por aqui. Volto a insistir, quem não leu esse texto, ainda não deu tempo de ler, não deixe de ler. É um texto muito atual. Palavra aberta.
Fala, Mauro. Num trecho do texto, eu li e uma parte que me chamou a atenção, uma das partes, né, que vem bem em encontro o que a Beatriz falou, o que a Nice estava falando, que fala assim, a maior parte dos adultos está em busca de referências que deem sentido à sua vida. Vou parar por aqui. Daí eu fico perguntando se nós, né, como adultos, estamos buscando referências. Os nossos alunos não veem em nós as referências? E como fazer isso, né? Esse é um dos questionamentos que eu fiz lendo o texto, e essa parte me chamou a atenção. Se nós adultos estamos buscando referências, né? Quais referências que nós temos, enfim. Nós também temos a consciência que nós, para os nossos alunos, somos ou deveríamos ser uma referência, porque estamos aí todos os dias com eles. E aí, né? Daí me fez refletir, ainda claro, que o curso está propiciando, né? Como o professor também Roberto falou, que uma coisa vai encadeando a outra, um pensamento, e a gente vai construindo esse saber, né? Hoje, provavelmente, eu não tenho a resposta, e talvez, não sei, talvez nunca terei, mas é um caminho para reflexão. É isso que me chamou a atenção no texto, né? Entre outros. Antes de passar para o Fabiano, eu quero fazer um comentário, Mauro. Se o texto diz que nós adultos estamos procurando as nossas referências, são duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. Né? A boa é que nós estamos em busca, né, de referências. A ruim é que a gente perdeu as referências que tínhamos. Entende? Então, nós precisamos realmente buscar, porque as referências que a gente tinha não estão dando conta da contradição e da sobrevivência hoje. Deixa eu passar para o Fabiano. Fabiano, é você, filho. Obrigado, Mauro. Professor, enquanto a professora Anice falava, né, me veio assim uma pergunta. É uma certeza que as crianças estão perguntando isso na sala de aula, né? Mas eu acho que não é igual a certeza de que tem professores dispostos a construir esses saberes a partir dessas perguntas que são diferentes, que exigem, né, um certo posicionamento, uma certa postura, né? E aí eu penso, né, o quanto o professor ele não pode ser um porto seguro, mas o quanto o professor é um ponto seguro nessa ilha flutuante, né? Eu penso que ele precisa ser, né? Hoje é um ponto, né? Tem um pouco de ligação. Eu estou fazendo um curso sobre escuta especializada, né? De crianças vítimas ou testemunhas de violência. Certo. E a professora, hoje, ela dizia uma coisa que eu lembrei muito do senhor, das nossas aulas, e também da senhora sua mãe, né? Quando ela fala para o senhor, será que você viveu assim mesmo? E a professora dizia assim, né? Que a nossa memória, ela não pode ser comparada a um registro fotográfico. Ela precisa ser comparada a uma pegada na praia, que vem a água e deixa só aquilo que foi mais firme naquele momento. E eu achei isso muito importante também, pensando como professor, eu sou para o meu aluno, né? Que nessa modernidade líquida, uma referência uma referência fotográfica ou apenas uma pegada na areia, né? Me fez muito pensar nessa relação do saber, do conhecimento e da informação. Muito interessante, Fabiano. Eu penso que a concepção de memória que a gente tinha precisa de revisão. Essa memória como uma coisa que a gente vai acumulando e guardando e registrando, ela precisa de revisão. Na perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, as memórias se misturam, produzem outras coisas, enfim. A pegada na areia da praia, mesmo as mais firmes, desaparecerão. Enfim, eu penso que a gente desafiar as crianças a terem memória,
uma memória de escola, uma memória do aprender, tem um objetivo só. Aprender uma única coisa com a gente na escola. A ser capaz. Se a gente atuar nessa direção, eu estou convencido hoje, se a gente atuar na direção de ensinar a ser capaz, o resto eles fazem. Palavra aberta, gente. Temos mais 11 minutos. Vamos lá. Pode falar, Ana. Fica à vontade. Só um comentário, né? Por isso que quando o menino fala que ele quer ser youtuber e a menina fala que ela quer fazer vídeo no TikTok, muito mais do que a gente imaginar que tem que ser igual a gente, né? Ah, eu queria ser psicólogo, eu queria ser arquiteto, e hoje ele quer ser youtuber. Muito mais que isso é a gente valorizar aquilo que ele quer. Ele quer alguma coisa, né? Porque se a gente desmerecer, a gente quebra essa possibilidade de vínculo, né? Eu vejo meus filhos aqui, adolescentes, né? Eles querem coisas estranhas, né? E depois amanhã já quer outra coisa e outra coisa. Mas eu vou seguindo com eles, né? Eu vou seguindo com eles. Então eu não perco a minha moral com eles. Uhum. E dessa forma a gente consegue construir outras possibilidades, né? Sem desmerecer, porque mais importante é esse vínculo de não desmerecer. E eu fiquei feliz de ouvir o colega falando que está fazendo o curso da escuta. Ela ainda é Descalvado, né? Ainda é Descalvado? É Descalvado, é o Fabiano. Parabéns, parabéns. Nós estamos com essa sensibilização, mas a partir do ano que vem a gente recomeça mesmo com novas oficinas. Que bom, né? Maravilha. Realmente isso está acontecendo e importante que o setor de educação está abraçando. Obrigada. Fico muito contente com a fala do Fabiano e com a sua, porque a gente vai percebendo que isso é formação. É se abrir para a formação. Se abrir para a formação é dizer para si mesmo, eu não estou completo. Está faltando alguma coisa. Ou, no mínimo, eu tenho o desejo de saber mais, de saber coisas diferentes. Vai, Nícia, é a sua vez, filha. Fala. Aquelas coisas, né? Lá vai eu mais uma vez do meu filho, né? Vamos lá. Como a gente falando agora sobre essa questão do YouTuber e TikTok, né? Que é o que eles têm agora de vista. E eu entendo bem a Ana, porque assim, eu também tento não desmerecer nada, e é o que eles almejam. Então, acho que se a gente fica falando, a gente sabe que tem algumas questões em que a gente não gostaria, ou que a gente vê de uma forma negativa e como adulto. E eles têm uma visão de criança, né? E aí chegou uma pessoa em casa e nessa história do que você vai querer ser, ele falou, eu quero ser youtuber. Aí a pessoa virou e falou, mas não tem faculdade disso. Aí ele virou e falou, tem sim, de comunicação, e eu vou fazer de comunicação. Então, assim, sabe? E aí foi a resposta dele e a pessoa ficou meio assim, né? Porque, na verdade, é isso. Então, assim, e quando ele fala que ele vai fazer faculdade de comunicação, e aí ele fala que ele vai ser youtuber, eu sempre pergunto para ele, mas e o que mais que dá para ser dentro da faculdade de comunicação? O que dá para ser mais? Então, assim, essas relações é trazer para o próximo, e se quiser ser youtuber, é saber quais são as consequências, quais são, né? E aí a gente vai levando, porque daqui para frente essa questão da internet está muito presente, né? Essa coisa do que vai ser, você vê o youtuber, o dançar o TikTok, essas coisas, é o que eu falava para vocês, gente, do projeto de si. O futuro dessa geração é neste momento. Eles entendem o futuro de uma forma diferente da gente. Nós precisamos começar a pensar nisso.
Mauro, eu acho que as minhocas estão, assim, além de ser várias, estão apaixonadas, estão proliferando. Olha lá. Ai, professor, hoje estou falando demais. Mas, assim, é que surge uma questão quando você coloca assim, né? Hoje eles pensam no presente, né? E aí até uma das pessoas colocaram que a gente foi criado para pensar no futuro. E tem algumas coisas que às vezes me pega. Por exemplo, a gente não fica esperando muito para que tudo no futuro, ou para que a gente seja feliz, ou então que a gente ganhe o dinheiro para ter, ou que. Então, e as crianças hoje, sabe? Sabe esse contraponto também? Será que se eu pensar também só no presente, como que vai ser? São as minhocas, né? Agora eu acho que eu coloquei foi a família inteira atrás da orelha. Exatamente. Não vai só uma, não. Exatamente. Eu vou dar uma definição que eu li uma vez sobre o que é o presente, já para trazer algumas minhocas novas para a conversa. Uma vez um físico definiu o presente da seguinte maneira. Eu vou escrever. Se você não souber o que é uma micra, é 1 segundo dividido por 1 milhão. Olha a definição que o cara deu de momento presente, ou do presente. Quando eu estou na graduação, eu faço uma brincadeira nessa hora, dizendo, o presente é o seguinte, gente, quer ver? Olha, eu vou falar uma palavra que representa o presente. Agora, passou. Agora, passou de novo. Essa sensação de que a gente não fotografa o presente. Nós estamos vivendo nesse momento. Isso não era assim. É a contagem do tempo. Se você acha que é a contagem do tempo, eu sugiro você assistir de novo, se você não assistiu ainda. Se você já assistiu, se você não assistiu, assista pela primeira vez aquele filme Lucy. Uma cena daquele filme é bem marcante, quando ela começa a mostrar para os cientistas o que é o tempo. E ela faz correr na frente e diz para eles, em outras palavras, o tempo é uma invenção. Pode falar, Fabiano. Não, professor, só, né, na esteira do que o senhor disse, basta que a gente pergunte para as pessoas hoje, e aí, como você está? Poucas delas vão dizer assim, vivendo. Elas vão dizer, vamos indo, empurrando com a barriga. É nesse sentido de que o tempo presente ele não é kairos, como diriam os gregos, ou ele não é experienciado em busca de um futuro que a gente planeja para passar muito rápido. Na educação é assim, né? Hoje eu estou na gestão pedagógica, a gente já está pensando o quarto bimestre, o final do ano, pensando o calendário do ano que vem, e a gente não tem tempo de falar vivendo, né? O que a gente fala é, vamos indo. Tá assim, né? Empurrando com a barriga. Eu ainda brinco, eu sou gorda, eu falo, eu ainda tenho barriga para empurrar. Coitado de quem não tem, né? Está sendo arrastado, né? Porque ninguém fala, estou vivendo, ou diz uma experiência de vida, né? Eu até, em algum momento de algum curso, né, solicitei essa experiência para quem estava participando, né? Fala para mim agora 5 coisas que você fez hoje. Aí, rapidamente, aquele bochicho entre os professores. Aí fala assim, agora me diga 5 coisas que você que está ligado ao que você viveu. Aí parece aquele cri,
porque a gente está no fazendo, empurrando as coisas com a barriga, e o viver experiencial mesmo, ele está sendo deixado de lado, né? O professor Celso, que vocês vão ter a grata satisfação de conhecer e ouvir pelo menos uma vez, ele diz assim, ele usa uma expressão muito comum, mas que me fez pensar muito, ele diz, nós estamos no piloto automático. Cara, estar no piloto automático é um problema. Nós estamos achando que, assim, segue aí. É o que o Fabiano acabou de dizer. Se você tem uma boa barriga, boa sorte. Eu, como eu tenho um pijama de uma lista só, não vai muito longe, entende? Nós temos mais um minuto. Acho que é a hora da gente dizer o nosso tchau, o nosso boa noite. Se você puder abrir a sua câmera, dar um tchau aí para as pessoas que gostam de fazer um print. Eu vi você entrar, viu, Aldo? Não pensa que eu não vi, não, viu, rapaz? Professor, eu estou dando aula. Eu estou dando aula num curso preparatório, e aí uma semana eu tenho aula, na outra tem reunião de TCC, tá difícil. Tá vendo? Mas nós vamos indo. Grande abraço para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Boa noite. Deixa eu parar aqui a gravação antes que eu esqueça. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais.